Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As crianças estão felizes. A verdade é que se os pais estão bem, as crianças vão estar bem. Uma vez em São Paulo me trouxeram uma senhora com uma filha de 15 anos. E as pessoas têm um sentimento que todo pastor leva em consideração o tipo de pessoa que você vai atender. Então me apresentaram ela, falaram que a senhora tal, ela é muito rica, ela isso e aquilo, pois todo o padrão de riqueza dela. Ela queria falar com o senhor junto com a filha. Eu falei, pois não. Aí ela disse, porque minha filha, eu queria que o senhor orasse por ela, porque ela é rebelde, ela isso, e falou tudo da filha na frente dela. E eu, com toda a paciência, falei, irmã, faz o seguinte, senta lá um pouquinho, que eu quero conversar aqui rapidinho com a sua filha, eu quero saber algumas coisas, já já eu te trato. Rapidinho, eu falei com a filha, bem rapidinho, só para não dizer que eu não atendi. Aí eu chamei ela, falei, é o seguinte, eu não vou orar pela sua filha, eu vou orar pela senhora. E se a senhora continuar desse jeito, eu vou tirar a cinta e vou dar na senhora. Porque se a sua filha é isso, é por sua causa, é por sua culpa. Imagina, foi embora, nunca mais voltou. A culpa, na maior parte, é dos pais. A gente põe culpa na sociedade, põe culpa nos vizinhos, nos amiguinhos. Tudo isso colabora, mas uma criança bem fortalecida em casa, ela não é maleável. Ela não vai se moldar ao mundo. Ela vai se moldar à casa. Então, os pais é que precisam ser curados e tratados. Por isso, esse seminário nós não estamos fazendo com criança, nós estamos fazendo com criança grande. Né? Criança grande que entende e sabe o que eu estou falando. Amém? Então, eu não sei quantos aqui são casados ou são pais. Eu gostaria de saber, só levantar a mão, quem são casados e pais. Porque fica com a mão levantada que eu preciso. Alguém, quase todo mundo, não vai dar para si uma pessoa que não está junto, mas põe a mão no ombro de alguém, por favor. E faça uma declaração assim, amorosa para essa pessoa. Diga assim: a culpa é sua. Bem amorosa. Há um assunto que ainda preciso continuar em relação à tarde, falando das crianças, que é os problemas no parto. Todos nós nascemos de parto. Eu fiz uma vez uma proposta para Deus, ele não aceitou. E as mulheres gostaram. Né? De não precisar ter parto. Cresce a barriga, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega no dia, pum, sai, está do lado de fora, aparece. Aleluia. Né? Mas Deus tem propósito para tudo. Não é simplesmente para que a mulher sofra, não. É porque aquilo que eu falei ontem à noite, a questão do sangue, a questão da aliança, tudo isso faz parte do parto. Mas há muitos problemas que acontecem no parto e acabam trazendo traumas para toda a vida, se não for tratado. Por exemplo, a questão da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. São duas coisas diferentes. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Quantos aqui sabem o que eu estou falando? Levanta a mão. Ok. Quantos não sabem do que eu estou falando? Ok. Os que não levantaram a mão nem sabem o que estão aqui. Ok, a pré-eclâmpsia é quando a mãe está com pressão alta e o ventre se contrai, mas na pré-eclâmpsia o perigo está na criança, da criança ser sufocada e morrer. Na eclâmpsia, a causa é a mesma, a pressão alta, só que agora a mãe está com perigo de vida, pode morrer. Os médicos têm uma postura. Quando existe uma eclâmpsia, eles dão prioridade para a mãe e não para a criança, porque não vai matar a galinha dos ovos de ouro.
Então, eles dão a prioridade para a mãe e assim por diante. Mas quando é pré-eclâmpsia, dão prioridade para a criança. Agora, veja que coisa tremenda. Uma criança que passou por eclâmpsia ou pré-eclâmpsia e nasceu perfeito, com certeza ela vai ter problemas seríssimos de ficar em lugar fechado. Ela vai ter muito problema de entrar no elevador. Ela vai ter muito problema de entrar no lugar onde tem aglomeração. Porque aquele trauma ficou na mente da criança quando estava no ventre. Ela ficou apertada sem querer por causa da contração da pressão. Então, traz com certeza traumas quem passa por eclâmpsia e pré-eclâmpsia. A questão do fórceps, que é uma coisa que a gente não pode condenar o médico. Se você pensar um pouquinho na situação do médico, você vai ver que não tem alternativa. A mãe chega, a dilatação já está prontinha para nascer, ou seja, vai nascer, não dá para segurar mais, mas aí o médico examina e descobre que a criança não está com a cabeça para baixo. A criança está sentada. E sentada ela não nasce, mas já está pronto de nascer. Ele não tem alternativa, ele coloca 2 ferros e arranca a criança. E isso fere a criança, muitas vezes machuca, pode até quebrar o bracinho, assim por diante. Então, é um momento importante, a hora que a criança vai nascer, ela se sente agredida. Então, isso vai trazer um trauma para ela. Vai ficar sempre na mente dela, nas memórias que são inconscientes. São as memórias que nós não lembramos dela, porque elas são totalmente inconscientes, mas fica lá, está lá dentro. E aquilo vai gerando uma agressão e uma rejeição. Cordão enrolado no pescoço. Existe aquilo que é normal e aquilo que passou do limite. Graças a Deus, hoje existe ultrassonografias que eles fazem nos últimos dias, quase periodicamente, quando percebe que uma criança está com o cordão enrolado no pescoço. Então, eles entram naquelas ultrassonografias mais modernas, onde o médico consegue medir o oxigênio que está passando, o sangue que está passando, os nutrientes, para saber se está sufocando ou não. Mas imagina o que acontecia quando não tinha esse histórico e a criança nasceu, como eles dizem, nasceu em agonia, nasceu com o cordão enrolado no pescoço e quase morre. Mas passou, nasceu, está tudo bem, vai ter problemas sim, traumas. Problema, por exemplo, é uma criança com dificuldade para engolir. Por exemplo, uma criança que vai ter dificuldade para engolir comprimido, que parece que não passa aqui. Se for homem, vai ter muita dificuldade de pôr gravata, porque aquilo sufoca. Então, se está no carro, pode ter até o ar-condicionado, mas precisa abrir a janela, que se sente sufocada, porque no ventre ela estava com o cordão totalmente enrolado no pescoço. Normalmente, quando não é parto normal, os médicos até abreviam o dia do nascimento para evitar a criança ficar em agonia. Depois nós temos o parto prematuro. Esse é talvez um dos mais complicados por trauma. Primeiro porque a criança ela sai antes da hora. Segundo, ela vai para uma incubadora e fica longe da mãe. Tem casos que ficaram 3 meses numa incubadora, longe da mãe. Então você imagina, a criança está acostumada no ventre da mãe, recebe tudo bonitinho da mãe, recebe carinho, nutrientes, oxigênio, e de repente sai antes da hora e vai para uma incubadora onde não tem a mãe, onde não tem mais aquilo. Então nasce aí um espírito de desolação. Pode ver que normalmente as crianças que nascem de prematuro são crianças mais tristes, são crianças que estão mais isoladas, porque no nascimento ficaram isoladas. E a separação na maternidade, que hoje em dia, graças a Deus, a maior parte das maternidades já mudou o esquema, a criança nasce e já fica com a mãe no quarto, né? Isso já é um esquema muito bom. Veja que a própria ciência pensa nessa questão da área emocional. E o último é cesárea, que as mães pensam que é a melhor, e não é, porque Deus faz tudo perfeito. Eu vou repetir, Deus faz tudo perfeito. Deus não criou a cesárea. Deus criou o parto normal. As mulheres é que começaram a querer cesárea, porque não sofre tanto, fica anestesiada, não sei o que lá, mas é fora daquilo que Deus queria. O que acontece de uma criança que nasce de cesárea? É uma criança, deixa eu falar o contrário, parto normal. A mãe faz força? Sim ou não?
A criança faz força? Faz. Tanto a mãe como a criança fazem força para a neném nascer no parto normal. No parto cesárea, a mãe faz força? A criança faz força? Pode ver que toda criança que nasceu de parto cesárea é uma criança passiva. É uma criança que quer tudo na mão, que dificilmente faz as coisas sem mandar, né? Senta no sofá e fica, me dá isso, me dá aquilo, vai buscar não sei o quê, traz a minha roupa. É o resultado do parto de cesárea. E eu quero dar no en passant, porque eu quero entrar num ponto, que eu já vou pedir para o Hugo ver, das heranças. Vou pular aí bastante, enquanto você procura aí. Deixa eu passar em 2 pontos, que é a Cleide que costuma falar, mas eu vou dar um en passant, a não ser que você queira falar, eu vou... Não, das heranças depois, aqueles 2 passantes que você disse que ia falar, mas você falou, você fala que você é mais rápido. Vem aqui, fala aqui. Tá bom, eu falo. Vamos orar, irmãos. É a questão da amamentação, rapidamente, vou repetir essa questão da amamentação e a importância. Nós entendemos, não estou dizendo que isto é uma coisa 100%, mas os casos que a gente viu é isso. Quando uma criança deixa de amamentar na mãe, mesmo que a mãe muitas vezes não tem, a Cleide até fala isso, às vezes tem mãe que não tem leite, mas o fato de estar no peito da mãe tomando a mamadeira é como se ela estivesse mamando no seio da mãe. Por que é importante isso? Nós temos visto que muitos casos de crianças que não foram amamentadas corretamente, eles sentem necessidade dessa fase. E com o tempo, eles vão querer suprir essa fase com coisas, por exemplo, cigarro, drogas. É a fase oral. Ok, obrigado. A fase oral. E ela vai suprir no futuro. Nós pegamos casos de pessoas que estavam nas drogas e conversando com os pais, descobrimos que os pais não deram a amamentação para aquela criança. Então, faltou a fase oral. Você percebeu que a criança põe tudo na boca, numa determinada fase? Porque é a fase normal que Deus fez, da criança provar tudo. Quando passa essa fase e não é suprida, alguma coisa vai suprir lá na frente, normalmente drogas ou cigarro ou bebida. Esse é um dos pontos da causa do vício. Outra fase, a fase anal. Não sei se você já percebeu, a criança, o pupu da criança, do nenê, é o presente que ele está dando para os pais. Alô? Verdade, porque é ele que fez. É ele que fez. Agora imagina o pai e a mãe que vai trocar a fralda. Ah, essa coisa ruim, isso, aquilo. Ele está rejeitando o presente do nenê. É verdade, irmãos. É sério isso. A gente parece que é uma brincadeira, mas não é sério. Porque a criança, ela está fazendo o pupu dela como se fosse o presente. É algo que ela está fazendo, ela própria. Ninguém está fazendo, é ela que está fazendo. E assim por diante. E faz parte. Essa questão da brincadeira aconteceu com a irmã de uma pastora da missão. Ela disse que, isso foi muito engraçado, porque disse que ela tinha nojo de trocar fralda. Ela trocava fralda assim, daquele jeito, né? Tinha muito nojo. Era uma coisa assim anormal. E um dia ela está trocando e sem querer enfiou o dedo no pupu. Quando ela enfiou o dedo no pupu, falou, essa porcaria, meteu o dedo na parede. E aconteceu mesmo, não é piada não, essa é verdade, né? Por quê? Porque as pessoas, eu lembro que a Cleide, o meu neto, né, o primeiro neto sempre também é a primeira experiência, assim como o primogênito em cada casa é a primeira experiência dos pais, e o primeiro neto é a primeira experiência dos avós, né? Então, na hora do pupu, né, era uma festa, né? Aleluia, ele fez o presente, né? E aí ia lá no banheiro, né, olhava lá, falava assim, tchau, tchau, pupu, né? E aí, foi o Joãozinho, né? Falou, os meus filhos.
porque eles levaram a importância da coisa, não ser um trauma. Porque muitas vezes a criança passa até a ter problemas de intestino preso por causa disso, porque os pais começam a sentir nojo daquilo, então ele começa a segurar para os pais não passarem mal. E aí passa a ter intestino preso. Isso é uma coisa que acontece. E também, outra coisa que aconteceu conosco, do intestino preso, posso contar, porque tem gente aqui que vai ser curada hoje disso. Toda vez que eu conto esse testemunho, tem muitas pessoas que acabam sendo curadas. Como que é importante o parto, estou falando da hora do parto. A importância nesse momento. A Cleide herdou da mãe dela o parto sem dor e o parto rápido. Minha sogra teve um faleceu, teve 7 filhos, não teve dor em nenhum, nada. Era coisa assim de nascer, na época não tinha carro, meu sogro não tinha carro, de ir buscar o táxi, quando chegar já tinha nascido, já estava na cama nascendo. Essa é a minha sogra, né? E ela não sabe o que é dor no parto. E a Cleide herdou disso. Então a primeira filha nossa, ela estava tudo bem, fazendo o pré-natal normal, e o médico era do hospital ali perto da minha casa, inclusive, em São Paulo, Hospital Tamandaré, que hoje mudou de nome, e a gente morava, falando para vocês que conhecem, no bairro da Aclimação, bem pertinho do hospital, e num dia ela acorda de manhã e fala assim, está meio estranho, né? E nós falamos para o médico, liguei, ele falou, estou aqui no hospital hoje, passa aqui para me dar uma olhada nela. Então nós fomos lá para uma consulta normal. E quando eu entro na sala do médico, mas foi coisa de segundos, ele olhou e falou assim, pode buscar a mala que está nascendo. Eu fui até a casa buscar a mala, quando eu voltei foram 20 minutos, porque eu contei no relógio. O tempo de ir buscar a mala e voltar foi 20 minutos, e quando eu entrei no hospital, naquela época não tinha televisão, né, os hospitais mudaram, era no rádio que eles anunciavam. Quando eu entro no hospital, estava anunciando o nascimento da minha filha. Foram 20 minutos no parto normal. O que aconteceu? Não deu tempo de trocar de roupa, não deu nem para pôr a roupa do hospital, não deu tempo de fazer higienização. E quem faz parto normal tem que fazer força. E se não tiver higienização, pode sair o pupu junto. E a Cleide percebeu que fazendo força o pupu ia sair. E ela começou a segurar e começou a pensar na mente, eu não quero evacuar, eu não quero evacuar, eu não quero evacuar. E a minha filha nasceu com essa frase. Inconscientemente, essa frase, não quero evacuar. Durante 18 anos, vou repetir, 18 anos, minha filha teve problema sério com o intestino. Quando ela era criança, com 4 anos, o médico queria fazer 4 operações nela, para alargar toda a parte do ânus, e disse ainda para a nossa cara, não sei se vai dar certo. Esse era o diagnóstico dela, com 4 anos. E quanto mais travava, mais doía. E quanto mais doía, mais travava. Ela chegou a ficar 18 dias sem evacuar. E tinha que ajudar ou levar no hospital. Imagine quantas vezes nós fomos no hospital para ela fazer lavagem. Olha quanto trauma. Trauma em cima de trauma. Trauma em cima de trauma. E ela se tornou a nossa preocupação. Quando a gente saía de casa, piorava. Então a gente ficava prestando atenção na Eliane, onde ela estava. Se a gente visse que ela sumiu, a gente corria no banheiro, que ela estava lá. Ela chegava a tirar a roupa todinha, ficava ensopada, amarela, suando, até conseguir evacuar. Quando ela tinha 18 anos, nós estávamos numa festa da família, na casa da minha cunhada, e de repente, cadê Eliane? Com 18 anos. Eu tinha certeza que estava no banheiro. Pela primeira vez ela não deixou eu entrar, porque eu que sempre entrava, não sei qual o motivo que ela permitia que eu entrava, mas com 18 anos ela está lá no banheiro e não permitiu que eu entrasse, chamou a mãe. E esse foi o dia da cura. Eu vou explicar por quê. Porque quando a Cleide entrou no banheiro, ela orou. Ela disse, Senhor, o que acontece com a Eliane? Porque se não tem, medicinalmente não tem cura. Se nós estamos aqui, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da vida dela. 18 anos que ela está sofrendo. O que é que acontece? Como um filme, passou na mente dela exatamente o momento em que ela estava dizendo na sala de parto, eu não quero evacuar, eu não quero evacuar. O que ela fez? Contou tudo isso para minha filha, pediu perdão para ela, oraram, nunca mais teve problema de intestino. Aleluia! Aplauda Jesus por isso, isso é milagre.
Isso é milagre. Aleluia. Outro ponto que eu quero tocar aqui das crianças e que mexe com os adultos é a questão da herança recebida. Quando nós nascemos, isso vale para qualquer criança, nós nascemos criança, você recebe uma herança. Você não pediu essa herança, mas você nasce com ela. E é uma coisa interessante que essa herança ela é reconhecida na maior parte dos itens. Quando chega no espiritual, muita gente acaba não reconhecendo. Mas nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então a herança que a gente recebe não é só física ou emocional, a gente recebe herança espiritual também. E esse é o ponto que muitos não têm percebido. Por exemplo, herança física, todo mundo sabe, é fácil, né? Aí dizem no ditado popular, né? Pega um menino, né, por exemplo, põe do lado do pai, cara com cara, né? Ainda faz uma brincadeira, né? Cara de um, focinho do outro, já chamou de porco, né? Porque focinho para mim é porco, né? E esse é o problema dos palmeirenses, mas eles vão ser libertos também. E essa é uma herança física. Você percebeu uma coisa, quando eu falei ontem que Deus é Deus de geração? Porque nós somos também resultado de gerações. Eu já vi caso, por exemplo, da criança nascer com olho azul. O pai e a mãe não tinham olho azul, mas o avô tinha. Então é um DNA, uma genética que vem de geração, até do bisavô e assim por diante. Isso é físico, todo mundo reconhece isso, ninguém reclama disso. Até os médicos falam isso, né? Por exemplo, você vai no médico e pergunta para o médico, ele pergunta para você, na sua casa tem mais alguém com essa enfermidade? Eu fico pensando, o que ele tem a ver com a minha casa? Eu que estou doente, né? Mas porque os médicos sabem que existem heranças, que vêm de geração para geração. Agora, herança emocional também existe. Se você pegar, por exemplo, uma família cujo avô era daquele bravo, né, nervoso, né, pavio curto, né? Aí vem o pai com pavio, sem pavio, né? Aí imagina o filho, que vai nascer como então, né? Porque já tiraram o pavio, já tiraram a vela, já tiraram tudo. Então, isso é uma verdade. O caso mais interessante que eu conto nas ministrações de adultos, mas vale para criança, lógico, é um caso que nós vivemos com um casal que na nossa época de crente normal tinha as mesmas idades nossas, a gente andava muito junto, mas com o tempo nós descobrimos que esse casal era muito mentiroso. Não é uma pessoa que mente de vez em quando, é uma pessoa que vive mentindo o tempo todo. E aí teve a primeira filha deles, e eles até chamaram a gente para ser padrinho naquela época, padrinho do batismo dela, tudo bem. E quando ela tinha 15 anos, ela andava com a minha filha também, e aí descobrimos que ela era mentirosa também. Era a segunda geração de mentirosos. Passou muito tempo, nós nos desligamos da igreja tradicional, o ministério começou e alguns anos depois nós fomos convidados para ministrar nos Estados Unidos, em New Jersey, numa igreja americana que era de dia, de manhã, e à tarde era a igreja brasileira. E quem estava nessa igreja? Ela tinha casado e tinha 2 meninos que já tinham 15 anos. E ela falou, vocês têm que ficar lá em casa uns dias, e nós fomos para a casa deles. E descobrimos que os 2 eram mentirosos. Quer dizer, terceira geração de mentirosos. Por quê? Porque não foi feita uma análise, não foi feita uma cura, uma libertação dessas maldições e assim por diante. Então, muitos de nós trazemos sequelas, características, personalidade, caráter dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. E toda criança que nasce já nasce com essa herança. E espiritual? É óbvio que assim como tem física e biológica e emocional, tem a espiritual, que são aquilo que os nossos pais eram espiritualmente, os nossos avós, e não só espiritualmente no sentido de religião. Talvez eles foram católicos, talvez foram macumbeiro, mas mais que isso, talvez os nossos avós foram homicidas, talvez os nossos avós foram pederastas e outras coisas mais, coisas terríveis. Isso vai vindo de geração em geração. E é uma coisa muito interessante que eu queria passar para você, porque sempre na geração seguinte ele procura, o espírito familiar maligno procura o primogênito.
O primeiro a ser atacado numa casa é o primogênito. Por isso que a Bíblia dá a bênção da primogenitura, porque é o que mais sofre, é o primogênito. Quantos aqui são primogênitos? Pode perguntar a vida deles, foi uma tragédia a vida desses que levantaram a mão aqui. Sofreram para chuchu, né? No sentido, eu estou brincando um pouquinho, mas é no sentido que o primogênito é a experiência dos pais. É o balão de ensaio dos pais. Porque os pais não sabem nada enquanto não tem filho. Aí nasce o primeiro, ele vai ser o aprendizado. Agora o segundo já entra no vácuo. O terceiro, então, porque já abriu toda a madre. E assim é a verdade do primogênito. E o primogênito recebe o espírito familiar, é o primeiro que recebe da geração. Nós tínhamos lá em frente à casa da Cleide, quando ela era solteira, quando eu comecei a namorar ela tinha só 16 anos. E eu tinha 20. Aleluia. E como vale a palavra profética, viu, Veronese? Quando eu entrei naquela casa, a mãe dela falou, aqui está um homem de Deus. Eu não era nada disso, mas ela falou. Foi profetizado, né? E profecia de sogra pega, irmão. Tanto para o bem como para o mal. E aí, em frente à casa dela, tinha uma família e o homem era o bêbado da família, da rua. Então, a pessoa já estava tão acostumada com ele, porque ele era uma subida e avenida em cima. E quantas vezes os filhos não foram buscar ele totalmente bêbado na avenida. E quando ele descia, normalmente bêbado, mas conseguia descer, ele pegava um pedaço de pau, ele vinha batendo em todos os portões. E todo mundo não ligava porque sabia que era o bêbado. Muito bem, ele faleceu, lógico, de cirrose hepática, de tanto beber. No dia, irmão, guarde isso, no dia que ele morreu, o primogênito, que nunca tinha bebido, começou a beber e se tornou o bêbado da família. Ou seja, o espírito familiar que estava nele, que era o espírito do Zé Pilintra, quando morreu, ele não pode ficar naquele corpo mais, passou para o outro corpo. E aí passou para o primogênito. Essa é a história da herança espiritual. Por isso que quando você aceita Jesus, você tem que declarar que agora você tem uma nova herança, você tem uma nova hereditariedade, você está numa nova família, tem um outro sobrenome. Amém? Quantos estão aqui comigo? Põe a mão no teu irmão e fala assim, essa noite, você vai ficar livre dos bichinhos. Tudo que veio da tua herança vai sair da tua vida hoje. Aleluia. E por que eu estou ensinando vocês? Porque vocês vão fazer isso com seus filhos. Não sou eu que vou orar pelos seus filhos, não. É vocês que vão orar pelos seus filhos. É vocês que vão ungir ele. Eu vou explicar daqui a pouco como é que faz a unção. É vocês que vão fazer isso. Não é o pastor Veronese, não. São vocês, né? Vocês botaram o filho no mundo, agora, né? Dá para ir para frente? Pode ler para mim, pastor Veronese, profeta de Deus? São 2 textos que precisa ser lido. Já está aqui. Deuteronômio 5:9. Esse pessoal aí ajuda muito, hein? Pode ler? Está sem microfone? Eu tenho um aqui, não sei se funciona. Mesmo que esteja na tela, é bom ler, né? Pronto. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando a Bíblia está falando 3ª e 4ª geração, ela está dando o primeiro sinal. Está falando de filhos normais. O que é filho normal? É filho que nasceu de um pai e de uma mãe legítimos, que estão dentro da lei bíblica e da lei da sociedade. Esse é um filho normal. Segundo o Antigo Testamento, uma criança que nascia normal levava sobre ela uma herança espiritual de espíritos malignos desde a 3ª e 4ª geração, né? Só para você ter uma ideia, você pode repetir comigo, diz bisavô, avô,
pai. Olha para o teu irmão e diga, você é o próximo. É isso que é o normal, mas existe um caso pior ainda, que é o que está ao próximo texto, que está com você o próximo aí também? Que é Deuteronômio capítulo 23, o verso 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Quando está falando de bastardo, está falando de um filho ilegítimo, ou de mãe solteira, ou de uma pessoa que se amaziou e não casou, né, legalmente. Então, ele é um bastardo, e o bastardo leva a maldição até a 10ª geração. Então, é muito sério isso. Quando a gente estuda alguns casos bíblicos, não vou fazer isso porque não é o assunto, o caso de Davi, depois você estuda, você vai descobrir que Davi era a 10ª geração de bastardo da família dele. E como Satanás quer perpetuar a maldição, fez Davi cair, e aí a maldição perpetuou sobre os filhos de Davi, e foi de geração em geração. Por isso eu digo sempre nos meus seminários, fique tranquilo, para aquelas pessoas que são amaziadas e ajuntadas, que não é brecha não, viu? É rombo. Porque quem está amaziado e ajuntado está em prostituição permanente. Além de estar em prostituição, ainda gera filhos bastardos que vão estar debaixo de maldição. Por isso que Jesus falou algo que todo mundo só pensa em dinheiro nessa hora. Jesus falou assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é que ele está dizendo é o seguinte, tudo que a lei pede, você tem que fazer. Para você poder fazer o que Deus pede, primeiro você tem que fazer o que a lei pede, porque aí fecha a brecha do mundo e de Deus. Amém? Você está me entendendo? Amém. Então pode passar o próximo, por favor. Sou eu que passo? Já me perdi aqui. Está tão bom. É das eleições, viu? Quantos aqui são brasileiros? Não, quem tem certeza. Quantos aqui são descendentes de índio? Por que você não levantou a mão que disse que é brasileiro? Todo brasileiro é descendente de índio, todo. Porque esse país começou com índio, não com português. Portugueses só descobriram a gente e levaram tudo embora. Mas nós somos descendentes de índio. Qual é a maldição que eles deixaram para nós e nossos filhos? Vamos analisar. Primeira maldição, preguiça. Bom, é claro, brasileiro é preguiçoso por natureza. Pode ver, tem prova na escola daqui 10 dias. Ele vai estudar na véspera. À noite, que é de manhã. Imposto de renda. Entrega no último momento. Você está aqui comigo, irmão? É verdade ou não é? A segunda coisa, ele se torna crente. Ele acha que por se tornar crente, a maldição já acabou e não toma posse da bênção. E se torna crente preguiçoso. Ai, ai, ai. Ele não lê a Bíblia, porque domingo ele vem e põe na tela. Ai, ai, ai. Porque o dia que não tiver na tela, muita gente não vai saber nem onde está na Bíblia. Alô? Alô? Essa porta vai para onde? Tem um alçapão ali. Tem um alçapão ali? Okay. Eu não gosto de ministrar a igreja que não tem saída por trás. É sério, irmãos. Por exemplo, ao invés de orar, ele vai atrás de alguém que ore por ele. E se descobrir na cidade que tem uma profeta em algum lugar, é espírito de preguiça. E quem procura profeta leva profetada. Porque quando Deus quer falar com você, Ele levanta o profeta e o profeta te procura. Você está aqui? Aqui em Votuporanga tem esse cachorro de rua? Tem cachorro de rua? Tem?
Tem? Tem? Vocês já viram um cachorro querer pegar o rabo? Quantos já viram? Eu me divirto. Porque ele nunca consegue pegar o rabo. Ele gira. Irmão, crente que anda atrás de profecia igualzinho. Meu Deus. Não vou continuar. Não quero ser acusado. Então, nós temos que quebrar isso no nosso meio. E aí eu sei que você vai falar, pastor, mas Jesus já não fez isso? Acho que Jesus já fez. Gálatas 3, 13 e 14. Acho que não está aí o texto, mas se você quiser achar para mim, Gálatas 3, 13 e 14. Pode ler, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que aqui tem duas palavras que estão no mesmo contexto, maldição e bênção. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção chegasse até nós. Mas não existe nada que é automático no reino de Deus. Se fosse tudo automático, Jesus não teria dito que para entrar no reino tem que se esforçar. Não é você aceitou Jesus, está tudo certo, não precisa fazer mais nada, ficar esperando o ônibus do céu. Senão Jesus não diria, dei autoridade para vocês. Então imagina, pensa comigo, você acha, não sei, pode ser que os demônios de Votuporanga sejam diferentes de São Paulo, né? Tudo é possível. Você pode imaginar que Satanás vai ficar explicando para você os direitos que você tem de Deus? Você acha que os espíritos familiares que estão vindo de geração em geração, já fizeram morada na sua família, você acha que eles vão chegar para você e falar assim, eu estou indo embora porque agora você aceitou Jesus, ele levou as maldições? Ele não vai fazer isso, ele vai ficar escondido na tua casa. E aí você continua debaixo de uma maldição sem precisar. Você tem que tomar posse do que Jesus fez para você. Você tem que tomar posse que ele já quebrou as maldições na cruz. Você tem que mandar embora o espírito familiar. Porque o que funciona são os espíritos familiares. Alguém aqui foi espírita no passado? Foi espírita? Foi. Não, não é pecado, foi passado, irmão. Por acaso vocês participaram de alguma sessão de consulta aos mortos? Ok. Então eu vou contar como que é. Você chega lá, morreu o Antônio, né? Aí você vai lá, está com saudade do Antônio, fala com o pai de santo, a mãe de santo, e aí eles marcam um dia, vem em moda numa mesa, normalmente ou é uma vela ou uma luzinha vermelha ralinha, porque os demônios não suportam claridade, então tem que ter tudo meio escuro. E aí dá-se as mãos, e de repente, o pai de santo, o Antônio chegou. Irmãos, é incrível, a estratégia do diabo é tremenda. Muita gente cai, porque o pai de santo agora, incorporado nesse demônio, que é o espírito familiar do Antônio, e sabe tudo sobre a vida do Antônio, sabe a voz dele, ele vai falar na voz do Antônio, vai dizer o que a família pergunta, porque aí a família começa a perguntar, e aí Antônio, você gostava disso? Ele fala a voz, eu gostava de manga, lembra? E aí a família fica enganada, achando que é o Antônio, mas é um espírito familiar que tem de todas as casas. Por isso que nós, como família de Deus, temos que falar com os nossos filhos, que toda a maldição dele já foi quebrada na cruz, e toda a herança que vem dos avós, dos bisavós, dos pais e de vocês, tem que ser quebrada na vida deles. E a melhor forma é pegar o óleo da unção e ungir a mente deles, porque a unção quebra jugo. Quanto tempo faz que você não unge teus filhos? O que representa o nosso corpo na Bíblia? Você acha que Paulo vai escrever que nós somos corpo de Cristo só por escrever? E Jesus é o cabeça? Que coisa simbólica é essa?
Porque cada parte do nosso corpo tem uma relação espiritual, por isso que é corpo. Então, por exemplo, cabeça. Se cabeça é autoridade, a nossa cabeça representa a nossa autoridade. Por isso que é cabeça. Por isso que Jesus disse que o marido é a cabeça da mulher. Por isso que Jesus disse que Jesus é a cabeça da igreja, porque ele está usando a simbologia nossa do corpo. Então, nossa cabeça é a nossa autoridade, por incrível que pareça, onde está o cérebro. Amém? Agora, o que representa as mãos? Mãos representam transferência. Aquilo que você tem é o que você transfere. Por isso que lá no Espiritismo, a Cumbari, eles usam muito a mão para transferir, para fazer passe, para fazer benzimento, é tudo com a mão. Eles estão transferindo o que eles têm. E nós, quando você ora e tem o Espírito Santo, você impõe a mão, as pessoas são curadas. Você impõe as mãos, as pessoas são libertas. Porque a mão é a representação da transferência. Por isso você tem que tomar cuidado quem põe a mão na cabeça dos teus filhos. É muito sério isso. Por isso que eu falei hoje à tarde ou ontem, unge os teus filhos antes de ir para a escola, antes de sair, porque você não sabe quem vai botar a mão na cabeça deles. É muito sério isso. Pode ser um macumbeiro que está lá na porta da escola, vendendo pipoca, e põe a mão na cabeça do teu filho. Não tinha nada a ver, mas ele põe. Ele está transferindo o que ele tem. Agora, o que representa o umbigo? Quantos tem umbigo aqui? Pensa comigo fisicamente, onde está a ligação do umbigo? Está na ligação com a mãe. Quando você estava no ventre da sua mãe, você estava ligado pelo umbigo. Pelo umbigo passou o quê? Nutrientes, passou sangue, oxigênio, tudo que você recebeu para viver no ventre veio da sua mãe pelo umbigo. Isso se chama cordão umbilical. Agora, você acha que espiritualmente também não passou por aí os espíritos familiares? Por isso, uma coisa importante é você ungir essa região umbilical dos seus filhos e declarar fechado para espíritos familiares e declarar que não entram mais em nome de Jesus. Naquele caso que eu contei do apóstolo que viveu e o irmão morreu na coisa do aborto, eu ungi o umbilical dele, porque foi lá que começou toda a história dele, mudou completamente, ele dá testemunho até hoje, a mudança que teve por uma unção simples no umbigo, para quebrar a entrada de espíritos familiares. Faça isso no seu filho. Hoje, quando você chegar em casa, não liga a televisão, irmão. Vai ungir teus filhos, vai orar por eles. Alô? Porque tem filho que está querendo morar na igreja. Porque você conversa com eles e fala, na igreja meu pai é tão bonzinho, ele ora, ele unge as pessoas, mas aqui em casa ele só fica na televisão. Não faz assim, gente. Eu estava ministrando em São Paulo, Veronese, isso aconteceu comigo, tinha que ser comigo. Eu estou ministrando 7 semanas de libertação, falando essa questão da posição em Cristo, e falei de um caso aleatório. Falei de um camarada que ele era líder na igreja, ele orava em línguas, o povo gostava dele porque ele era muito espiritual e o povo queria que ele orasse, né? Não era nem o pastor que orava, era ele. Fazia fila para ele orar, todo domingo. Então lá a história acontece que domingo de tarde ele está em casa se preparando para o culto da noite, né? Já que à noite ele vai orar, ele está lá se preparando. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Se preparando para o culto da noite. Só que aquele dia o jogo demorou tarde. E a mulher achou que ele não ia na igreja, nem as crianças nem se arrumaram. Mas ele olha o relógio e vê, nossa, o horário do culto. Já deu uma bronca na mulher, já fez os filhos se vestir, deu um tapa num, deu um tapa no outro, e pôs todo mundo dentro do carro e veio para a igreja com o espírito do Mutli. Quase bateu no outro carro, virou, xingou, falou um palavrão. Veio, parou na porta da igreja, abriu a porta, as crianças desceram, a mulher entrou na igreja, ele foi estacionar o carro, estacionou, chegou na igreja e se arrumou. E aí o menino falou, vai morar com ele, vai morar com ele. Irmão, tinha um menino de 10 anos na reunião, lá atrás, e ele gritou, mãe, ele está falando do pai. Cuidado quando você traz teu filho na igreja.
Vamos ver o próximo. Como haja espíritos familiares, eu falei isso. Então, para libertar uma criança, eu tenho que saber, eu tenho que levar ela a aceitar Jesus, eu tenho que tirar os traumas, orar pelos traumas, pela cura interior, e tenho que saber qual a herança que ela recebeu das gerações. Eu não consigo ministrar uma criança sem saber que tipo de herança ela está recebendo, para poder saber onde nós vamos entrar, quais os assuntos que precisam ser tratados, das maldições que vêm de geração, e assim por diante. Vamos para frente, por favor. Você quer uma base bíblica? Pega a história de Abraão. Abraão não tinha filhos porque sua mulher era estéril. Aí ele orou, porque Deus deu uma promessa, então Deus teve que fazer um milagre. Qual é o milagre? Tirou a esterilidade e nasceu Isaac. Isaac casa com Raquel, com Rebeca. Isaac casa com Rebeca. E o que acontece? Ela é? Aí nasce Jacó depois de um milagre. E Jacó casa com Raquel, e Raquel é? Essa coincidência? Agora, presta atenção numa coisa, quem é casado aqui. Quantos aqui são casados? Imagina a tua situação e a situação do teu filho, que é pior ainda no que eu vou contar. Quando você casa, você se torna um. Então, tudo que vem dos dois lados vem sobre você. Entendeu? E o teu filho vai receber tudo que vem dos dois lados, e mais você e seu marido ou sua esposa. Tudo que está sobre você, teus filhos vão receber. Por isso, é importante você saber com quem vai casar. Vai casar? Eu não sei, acontece com você, Bernardo, tenho certeza. Você vai dar um conselho para uma pessoa, né, para casar com aquela... mas eu não vou casar com a família dela, vou casar com ela, vai casar com a família, vai casar com o avô, com a avó, com o bisavô, bisavó, dos dois lados, porque é questão de herança espiritual, herança familiar, não tem jeito, casa mesmo. Tem mocinhas aqui na igreja que não se casaram ainda? Levanta a mão. Moças que não casaram ainda. Não, quem tem certeza que é moça que não casou ainda. Pensa comigo, você que é moço e vai casar. Você é filha de Deus, sim ou não? Tem certeza? Ok. Você é filha de Deus, sim ou não? Não é porque ela tem 10 anos que não vai casar um dia. A mãe já deu um beliscão nela, que ela ia levantar a mão, mas não deixou. Ok. Você falou para levantar, você que estava segurando. Ok. Até chegar o primeiro. Deixa lá, vamos para lá. Então pensa comigo, você é filha de Deus. Quem é teu pai? Como filha de Deus? Deus. Deus é teu pai, sim ou não? Porque você é filha de Deus. Se você namorar para casar com um rapaz que não tem Jesus, quem é o pai dele? Quem é o teu sogro? Cada um escolhe o sogro que quer. Amém? Você está aqui comigo? Ok. Vamos para frente. Aliás, para quem vai ministrar com criança, essa é a melhor história para criança. As crianças entendem perfeitamente. Eu estava ministrando na Metodista Renovada, tinha umas 500 crianças, e eu falei, porque Sara era, eles gritam, estéreo. Eu falei, nossa, mas a molecada sabe tudo isso, como é que pode? Eles sabem tudo. Então, aqui você ensina as crianças a questão da maldição hereditária, no caso aqui física, que era a questão da esterilidade. Vamos para frente. O Senhor vai me dar graça de terminar hoje. Provérbios 18, 21. Vamos ler primeiro 26, 2. Esse aí vai precisar da palavra, não sei se vai aparecer aí. Provérbios 26, verso 2. O que Satanás precisa para perpetuar uma herança na família? Qual é a estratégia do diabo para perpetuar a herança maldita sobre os nossos filhos?
ele precisa de uma causa. Pode ler? Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem? Isso significa, se houver uma causa, tem um motivo para a maldição continuar. Então, nós temos que identificar na nossa família, nos nossos filhos, quais são as causas que podem dar legalidade para Satanás trazer maldição sobre os nossos filhos. Eu tenho que procurar isso. E uma das causas é a palavra. Vamos para o próximo texto, que é 18, 21 de Provérbios. Se der para você jogar aí, por favor. Eu vou contratar você para meu seminário, viu? Oh! Essa foi para você, não foi para mim, não. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quer ver uma coisa tremenda? Quantos aqui têm filhos adolescentes? Ok, agora baixa a mão para ninguém ver mais vocês. Os pais de adolescentes em São Paulo são problemáticos. Por quê? Primeiro, não estudam sobre adolescentes. Estão acostumados com a criança, que às vezes vai até 12 anos como criança, estão acostumados, mas não prepara, o pai e a mãe não se prepara para ter um adolescente a partir dos 13 anos. O que está acontecendo com um adolescente, tanto homem e mulher, com 13 anos? Pode prestar atenção, marca o ano que eu estou falando, 13 anos. Ele faz assim, ele era desse tamanho, quando ele faz 13 anos, ele está desse tamanho. A partir dali, ele vai ficar maior que o pai, a mãe, o avô, vai ficar maior que todo mundo. É rápido isso, irmão. É uma coisa impressionante. E o que acontece com uma criança que se tornou adolescente, o corpo fez isso? Ele vai precisar de duas coisas extra, que ele não tinha com criança. Ele vai precisar comer mais e dormir mais. Precisa, é o corpo que exige. Mas os pais que não estudam, graças a Deus, só os que estão me assistindo no vídeo, que são os ignorantes, pais ignorantes estão no vídeo, não estudam, e aí vê a criança adolescente comendo muito e dormindo muito, já começa a profetizar: seu dorminhoco, você só come, você não vai ser nada na vida. Pronto, a palavra que você soltou deu legalidade para o diabo trazer a maldição sobre ele. Então quem são os culpados? Não são eles, são os pais. Por isso que, Veronese, eu te autorizo, em nome de Jesus, pegar cinto, e quando alguém vier pedir oração pelo adolescente, bate no pai e na mãe primeiro. Palavras são fortes, irmão. Você é hoje o que você profetizou de você ontem. Tem muitas pessoas que não se amam e vão no espelho e começam a falar mal de ele mesmo. Né? Eu estou assim, estou assado, estou isso, aquilo. O que você está dizendo? Deus não soube me fazer. Deus não soube me criar. Você está indo contra a palavra de Deus. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: eu sei que é você que ele falou agora. Pode passar para frente. Olha isso aqui. Satanás sabe aonde pôr as coisas. E uma das coisas que Satanás usa chama-se folclore. Folclore é a área do diabo, porque é lá que ele atua. Veja as canções básicas que nós usamos aqui no Brasil, e até eu cantava quando era crente normal, porque crente normal, irmão, é pior que ímpio. Deixa para lá. Pensa comigo, você vai cantar para uma criança: nana, nenê, que a cuca vem pegar. Você está dando autoridade para a cuca pegar, irmãos. Quem é a cuca? É aquele jacaré do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o espírito de maledicência. Você está cantando uma canção para a maledicência pegar teu filho. E quem está falando? A autoridade, que é o pai e a mãe, a autoridade sobre isso. Tem outra, né? Boi, né? Boi da cara preta, pega isso aqui. É sério isso, irmãos. É mais sério do que a gente pensa. Por exemplo, né? Por que muita criança não pegou ainda o costume de gostar de animal? Porque canta essa figura: atirei o pau no gato, e o gato não morreu, era para matar, irmão, você está entendendo? Agora, o espírito de
como é que fala? Não é compaixão, contrário. O espírito que não tem compaixão. É isso aí, vocês entenderam. O espírito que não tem compaixão, o espírito que não tem misericórdia das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão ligando mais para quem está passando necessidade. Porque aprenderam desde criança a cantar. O cravo brigou com a rosa. E o cravo saiu ferido e a rosa? Um sai ferido, outro sai despedaçado. E tem mais, Sambalelê está doente. Sambalelê precisava de 18 palmadas. O cara está doente, ainda precisava de 18 palmadas, gente. Graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo em que está levantando o patriotismo no Brasil. Você sabe que no nosso tempo antigo, a gente não ligava muito para bandeira, para civismo, para festa da pátria. Essas coisas não tinha, irmãos, estou sendo sincero. Eu tinha inveja da Argentina. Da Argentina, tudo Argentina sabia tudo sobre política, era demais. Eu falei, por que o Brasil não é assim? Estamos restaurando. Mas por quê? Porque as crianças são ensinadas desde pequeno a não gostar das Forças Armadas. São ensinadas, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Já começa falando que ele tem cabeça de papel. E se não marchar direito, vai direto para o... É um desrespeito, mas as crianças cantam, os pais cantam nas escolas, como se fosse a coisa mais normal, porque nós estamos transformando, o diabo está transformando o mundo em coisas normais, para as pessoas aceitar com a maior facilidade. Está tudo bem aqui? E aquela outra então? Né? 7 e 7 são 14, com 3 é 21, tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. Vamos para frente. A questão do bullying, nem preciso dizer, né? As palavras que são ditas e que tornam bullying, hoje está muito forte essa questão. Graças a Deus está tendo até leis a respeito, porque alguém já entendeu o mal que faz o bullying. É muito séria essa questão, né? Alguém aqui tinha apelido feio quando era criança? Ele tem coragem de dizer? Como é que era? João Matão. O que eles queriam ridicularizar? Alguma coisa eles queriam ridicularizar. Não era bom. Para você, criança, não era bom, né? Tem mais alguém? Fala, irmão. Como é que é? Lampião? Lampião. Você veio do norte, do nordeste? Qual o motivo? Você lembra o motivo? Ah, por causa do avô? Ah, deve ser. Alguém mais tinha apelido horroroso? Não estou falando. Como é que era? Chaveirinho? Não é uma verdade que não tem nada de apreciado falar isso? É sempre alguma coisa para falar mal da pessoa. E isso, irmãos, a gente fala de bullying, mas bullying para mim é o diabo por trás. Porque marca a vida, marca as pessoas. Eu não estou falando de apelidos carinhosos, né? Diminutivo, carinho. A pessoa chama Francisco, fala Chiquinho, né? Não é uma coisa feia, né? Mas tem apelidos que são feios. E você tem que prestar atenção nisso. Esses aqui são alguns que são usados, que nosso dicionário já explica. Por exemplo, moleque é mesmo que Moloque, que é o deus maligno ou o diabo, o demônio que trazia sacrifício de criança, Deus Moloque. E a tradução de Moloque para o português é moleque, né? Então, quando você chama alguém de moleque, você está chamando ele de Moloque. Danado.
É só pegar no dicionário, irmão. Não precisa eu falar. Pega o dicionário. É endemoniado. Né? Ou criança danada. Você está dizendo, ou criança endemoniada. Você está dando uma legalidade porque você é autoridade. Piá, né? Lá em Curitiba, no Rio, no Sul, é piá. Né? Ou guri, em alguns lugares. E cada palavra tem que saber o significado. Sabe qual é o problema dos crentes? Oséias 4,6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. A gente não vai atrás da verdade, a gente aceita as coisas por bem. Nós não podemos mais, nesse tempo atual, aceitar tudo sem examinar, não só as escrituras, mas o que está por trás. A Cleide sempre falava assim, toda vez que sai um desenho, que parece que o mundo inteiro pegou, ou uma roupa que todo mundo está falando, pode ter certeza que tem algo demoníaco por trás. Porque é muito forte. O próprio Jesus ouviu o diabo dizer, eu te darei o reino desse mundo. O diabo tem isso na mão, é dele. Foi entregue por Adão. Jesus veio tirar e nós, igreja, estamos aqui para contestar isso nele. Mas ele continua dizendo, é meu, essa roupa é minha, essa coisa é minha, e assim por diante. Vamos para frente que eu preciso terminar. Surpresa. Qual é a legalidade mais que Satanás está precisando? Quando a gente fala de vínculos, quebrar vínculos, irmãos, hoje eu tenho uma noção clara de que o problema não é o vínculo em si, mas a legalidade que nós estamos dando para os espíritos familiares. Essa é a grande dificuldade. Hoje em dia, nas 7 semanas de libertação, Veronese, o que mais pega hoje são os espíritos familiares, mais do que vínculos. É uma coisa fantástica sobre isso. Então a gente vai ver o quê? Influência da mídia, padrão de beleza. Quem estabelece padrão de beleza? Os desenhos animados, a mídia, as novelas. Aliás, eu acho que aqui em Votuporanga ninguém já está mais assistindo novela da Globo, né? Amém. 4 améns. E alguém que ficou só no ar, não quis dizer amém. Alô. Eu vou profetizar aqui também. Você que veio. Você veio porque quis. Então a palavra é para você. Se você ligar a tua televisão na Rede Globo, ela vai explodir, eu garanto isso. A questão das redes sociais, não preciso falar, eu já falei um pouquinho sobre a internet. Esse TikTok, irmãos, é terrível. É terrível. Aparentemente parece uma brincadeira, mas dali leva teu filho a abrir outras coisas que não tem censura, não. É muito sério isso. E é coisas que distraem e não edificam. Novelas e filmes, séries, desenho. Aliás, desenho, eu já não consigo assistir. Quando eu vou assistir desenho, eu vou no YouTube e pergunto aqueles desenhos lá da minha época, que eram os desenhos que não tinha malícia nenhuma. Hoje não tem um desenho que não tem ou uma magia ou não sei o quê. Eu não sei quantos sabem, mas é bom saber que a Disney é uma empresa, sociedade anônima, são acionistas. Mas hoje, o maior acionista tem 70%. E esse acionista é do outro lado. E ele já declarou que todos os filmes, a partir de agora, vão sair homem com homem, mulher com mulher. Isso já está direto lançado. Meu neto estava assistindo uma série e ele queria que eu assistisse com ele. Aí eu comecei a assistir, uma série longa do Jurassic World. Não o filme, o desenho animado. Não sei quantos aqui assistiram. E eu comecei a assistir. Muito legal, são 5 meninos, né? Uma joia, muito legal, fantasia. Eu gosto de coisas assim, a gente fala assim, futurísticas, né? E ali estava, assistimos a primeira temporada todinha, acho que eram 12 filmes, depois assistimos a segunda temporada todinha, terceira temporada todinha, agora chegou a 4ª temporada. Na 4ª temporada, no meio do filme, uma menina chega para outra, que eram amigas, e se revela. Eu amava você, eu também te amo. E aí começaram a namorar e se beijar. Assim, na maior naturalidade. Aí chegou os outros meninos.
e apresentou e todo mundo ficou feliz. Acabou a série para mim, perdeu toda a graça, porque sutilmente colocaram isso. Estão falando agora do Buzz Lightyear, né? Que é do filme do Toy Story. Está saindo o Buzz Lightyear gay. Então, há uma massificação da ideologia de gênero nos desenhos animados. Não tem mais como assistir um desenho animado desse tipo de hoje, que tem uma influência grande por trás. O que vai acontecer com os nossos filhos se ficar assistindo? Vai se tornar normal. É o que eles querem, que se torne normal. Que ninguém, isso não afronte mais nada você. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Vamos para frente. Acho que já estou quase terminando. A nova era, nem preciso dizer, tudo que está ligado à destruição da família, todas essas leis, tudo é ligado à nova era. E ao comunismo. O comunismo está por trás disso. Há uma ligação forte entre nova era e comunismo, que é a forma de destruir família. Por que eles precisam destruir família? Você parou para pensar? Por que o comunismo bate tanto que não precisa mais o pai na família, que não precisa mais os filhos serem, a tal idade já libera, porque o Estado quer dominar. E o Estado só pode dominar uma família se essa família estiver dividida. Enquanto a família estiver unida, dentro dos princípios cristãos, eles não conseguem dominar. É muito sério disso. Eu estava lendo uma biografia de Billy Graham, que é um dos maiores homens que teve nesse mundo espiritualmente, e nunca teve nada contra ele. Eu peguei uma das frases, ele diz assim: ou o comunismo morre, ou a igreja morre, porque não há convivência entre os dois. Gente, isso me chocou. E os nossos filhos estão disfarçadamente entrando nisso através das escolas e tudo mais, e assim por diante. Aqui no Chile, não sei quantos sabem, já virou comunismo no Chile. E agora já veio um vídeo da escola, uma das escolas, fazendo o casamento com as crianças, duas meninas se casando, que pequenininha, 6 aninhos, fazendo uma festa de casamento, mostrando como que vai ser o casamento na escola. É esse o que estão querendo trazer para o Brasil. Vamos em frente. Meu Deus, coisa feia. Todos esses vínculos, Satanás precisa dessa legalidade para poder trazer as maldições sobre as famílias. Então, através da medicina holística, aí eu destaco a acupuntura, florais de Bach, as massagens energéticas, yoga e outras coisas que tem por trás, e que a gente está participando e nem sabe a origem dessas coisas. Que esse é o grande problema do crente desde Oséias, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. E aí a gente vê a questão das roupas, bijuterias, perfumes, pode ver que tudo tem algo por trás. É impressionante como antigamente era tudo disfarçado, hoje é aberto, é assim, claro, não tem mais, eles não se escondem mais. A própria maçonaria, que era tão fechada, hoje está aberta, né? Todo mundo sabe, já sabe o que é, já leva para as famílias, não tem mais segredo nenhum, e assim por diante. Irmão, nós estamos vivendo o tempo do fim, e os nossos filhos vão passar por isso, se a gente não abrir o olho, e não cuidarmos dos nossos filhos, eles é que vão sofrer muito mais do que nós daqui para frente. Nós temos que abrir o olho e começar a ministrar os nossos filhos. E tem que começar em casa, em nome de Jesus, amém? Vamos para o final aqui. Eu nem preciso falar, né? Tem um pastor da África que ele viu, eles estavam fazendo na igreja uma música com o funk. A música era cristã, mas quando ele viu a batida, ele falou: pode parar com isso, que nós usamos isso na África para invocar demônios. Então o funk está entrando hoje disfarçadamente como uma batida para trazer os demônios. As pessoas não estão percebendo isso. Por isso que a igreja não pode trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja é que tem que entrar no mundo para mudar o mundo, e não trazer o mundo para dentro da igreja. É muito sério isso.
Vamos para frente, que são coisas que todo mundo já sabe mesmo. Aquele símbolo ali ninguém conhece, graças a Deus. Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele não se contaminou, e quando chegou no tempo certo, ele estava mais saudável do que todos os outros, porque ele não se contaminou com as iguarias do rei. O que é a iguaria do rei? É tudo que o mundo está oferecendo de bom. Irmão, Satanás não oferece nada ruim, não. Não esquece esse negócio que ele vem com uma tridente, vem de vermelho, não. Ele vem como um anjo de luz, ele é travesti, né? Porque a Bíblia diz que ele é travestido de anjo de luz. Então ele é travesti, né? E ele vem disfarçado e as pessoas acabam entrando sem estudar por quê. E aqui você vai encontrar empresas que hoje pagam, empresas que os donos são da nova era ou são da magia, e pagam tudo para que aquilo seja distribuído. Os pactos são renovados. Não sei se você percebeu, tem artistas que lançam um determinado produto. Ele é só um artista. Aí ele lança um óculos de um tipo tal. Pode perceber que em poucos meses está todo mundo comprando aquele óculos. Como é que ele conseguiu aquilo? Porque ele levou para o centro espírita, houve uma consagração do óculos, e o óculos é lançado em cima de um pacto que ele fez. Ele vai pagar caro pelo pacto, mas vai ganhar muito dinheiro de muita gente, porque aquilo foi consagrado. É assim que eles funcionam. E eu termino aqui dizendo que os adultos, por causa da tradição, são quem tem mais dificuldade em romper com os vínculos. Uma vez eu ministrei, aliás, faz tempo que eu não ministro, né, mamãe, com as crianças. A gente está ministrando só com os pais agora, mas a gente ministrava com as crianças. E nós tivemos ali numa igreja batista, na Água Viva, em São Paulo, tinha, além dos pais, tinha mais de 1000 crianças. Nós ministramos 5 noites só para crianças. E o salão era muito grande, mas teve uma noite que precisamos tirar as cadeiras todas, porque não cabia, tiveram que sentar no chão e assim por diante. E as crianças levam a sério. Quando nós falamos dos vínculos, porque quando eu ministro com criança, eu falo item por item, eu mostro os brinquedos, mostro tudo. E as crianças chegam em casa e querem jogar fora. E os pais não. Falam, não, mas eu paguei caro. Aí a criança fala, mas é do diabo, pai. Fala, não, não é bem assim, né? Porque criança é assim, se você falar para ele, mostrar a verdade para ele, e acabou. Não há mais quem vai tirar dele. Mas quando chega nos pais, os pais é que têm dificuldade. E por isso que eu digo que a culpa maior é dos pais, porque as crianças recebem fácil o ensino dessas coisas. E eu quero dizer para você que essa igreja vai mudar, porque as crianças aqui vão ensinar os adultos as coisas novas que Deus vai estar falando. O próximo, já é o fim? Eu já me perdi nos slides. Sim, vamos falar do palhaço. Não estou xingando ninguém, irmão. Eu falei, vamos falar do palhaço. Se você for estudar o palhaço, você vai descobrir que primeiro ele é uma mentira. Segundo, você vai descobrir que ele é o coringa, principalmente em alguns jogos. E outra coisa, ele é símbolo do carnaval. E mais ainda, que para mim é o mais importante, aqui embaixo está escrito assim, no dicionário enciclopédia, está escrito assim, palhaço, figura medieval demoníaca. Está escrito assim, demoníaca do teatro medieval. Então, por que tem muita criança que a gente já atendeu que não consegue dormir à noite? Porque tem um palhaço, ou tem um pierrot no quarto. Enquanto não destrói aquilo, a criança não consegue dormir. Nós tivemos um caso de uma menina que ela disse que depois que soube, o palhaço de noite levantava e vinha em cima da cama para estrangular ela. E tiveram que destruir para poder destruir mesmo, para acabar com toda a opressão sobre a vida dela. Quantos estão aqui comigo? Olha para o irmãozinho e fala assim, aquele palhacinho que você guarda, se você não jogar fora, ele vai começar a andar na tua cama essa noite. Eu tive uma experiência com uma pessoa com cartas de baralho. Porque essa pessoa não acreditou
no que eu estava falando sobre o baralho. Eu conheço a origem do baralho. A origem do baralho é de 1592. O rei da França chamou o mago da corte. Ele queria ridicularizar os cristãos. Pediu para o mago fazer um jogo e ele criou as cartas de baralho. Aí qual é o significado da carta de baralho? O valete o rei é Satanás, a rainha é Maria, e o valete é Jesus, o filho de Maria com Satanás. Esse é as cartas de baralho. E aqueles outros são os discípulos que vêm para o casamento. Tudo tem um significado. Então as cartas de baralho não dá nem para brincar. Não é uma questão de jogar ou não jogar. Não dá nem para ter a carta de baralho, por causa do significado demoníaco contra o evangelho. Então, irmão, eu não sei, talvez você tenha na sua casa, mas essa noite vai andar na sua cama. Vai ficar um empireirado assim, você vai ver assim, vindo. Próximo. Ainda tem isso? Festa junina. Meu Deus do céu. Por exemplo, você leva as crianças para a quermesse. Lá tem a festa junina. Tem a fogueira. Vai pular a fogueira. Se você pegar o que Deus fala sobre mortos, você vai descobrir que Deus abomina a consulta aos mortos. Imagina uma festa para morto. São João, Santo Antônio, São Pedro estão mortos. Ao pular fogueira, você está festejando o morto. E aí você está fazendo um vínculo. E teus filhos estão fazendo um vínculo. Por causa de uma coisa que todo mundo acha que é normal. Parece uma brincadeira. Não é, não. Tem todo um significado. Papai Noel, então, não preciso nem falar. Né? Pode falar? O meu genro, o mais velho, que casou com a Eliane, ele me chama de reverendo. Ele não fala meu nome, nunca falou. Ele sempre me chama de reverendo, que é para brincar comigo. E quando ele era solteiro ainda, tá noivo da minha filha, morava longe, ele dormia na edícula que eu tinha da casa, no fundo. E a gente ficava na frente. E chegou a época de Natal, eu meti a boca no Papai Noel. Eu arrasei com o Papai Noel no seminário. Né? Falei tudo que eu sabia do Papai Noel. E ele chegou no final e falou assim: reverendo, você é muito fanático, não é bem assim. Eu falei: fica tranquilo, né? Deus vai te dar a experiência. E aí fomos dormir, aquele fim de semana. 2 horas da manhã, bate na minha porta no quarto. Eu abro, é ele. Branco e suando. E eu pensei que era ladrão que tinha entrado em casa, porque foi lá do edículo. Eu falei: foi ladrão? Ele falou: não, foi ele, apareceu de sininho e tudo. Então, irmão, depois dessa experiência, eu posso afirmar para vocês categoricamente que tudo que você não concordar comigo aqui vai acontecer com você na sua casa. Vamos para frente. Nossa, ainda tem mais coisa. Meu Deus. Cosme e Damião. São 2 demônios. 2 demônios que são venerados na Umbanda. Inclusive tem os doces de Cosme e Damião. Irmãos, esses doces são todos consagrados. E vão de casa em casa. E levam os doces na escola, tudo. Eu orei para um rapaz. Eu sei que tem gente que talvez não acredite e não estou preocupado. Se acredita ou não. Eu orei para um rapaz que ele tinha um problema no estômago. E ele disse que tinha comido doce e bala e um bolo de Cosme e Damião. Quando ele era criança, ele era jovem. Irmãos, eu pus a mão no estômago dele, ele vomitou um bolo desse tamanho. Um bolo. Como se ele tivesse comido naquele dia, mas era um bolo que ele comeu quando era criança. E aquilo estava trazendo enfermidade no estômago dele. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Para a pessoa crer que era verdade, porque tem gente que não crê. Então Deus permite acontecer coisa com você para você começar a acreditar. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: nós vamos ter que orar hoje, antes de dormir. Vamos para frente. Eu estou querendo terminar, não estou conseguindo. Isso é questão da festa de aniversário, depende do motivo que você estabelece. No dia do aniversário, você tem que saber qual o motivo que você vai dar para os teus filhos.
Que motivo vai ser a festa? Porque vai comemorar 1 ano de vida. E eu digo sempre para minha esposa, e ela que trouxe essa revelação. Toda vez que a gente faz aniversário, temos que fazer uma grande festa para Jesus. Porque foi Ele que deu 1 ano de vida para cada um de nós. A festa é dele, parabéns é para Ele. E tem que fazer festa. Aí põe um motivo endemoniado para teu filho fazer a festa. Imagina, se Jesus vai ficar feliz com isso, e como vai ser, assim por diante. Vamos para frente, irmão. Nomes consagrados. Esse aí, nasceu em São Caetano, na igreja, você sabe qual é que eu estou falando? Tinha uma moça que era do louvor, e o primeiro nome dela era Iemanjá. Era o nome dela mesmo. Irmão, toda vez que alguém falava Iemanjá, ela ficava endemoniada. Só de chamar o nome dela, ficava endemoniada. Ela teve que fazer um processo jurídico, contratar um advogado para tirar o nome e colocar o outro nome dela, porque só chamar o nome dela já ficava endemoniado. Porque tem muitos nomes, irmão, terríveis. Muitas vezes a sua mãe, seu pai, que não eram crentes, com a melhor das intenções, ela chega lá para Cidinha, fala: Cidinha, se minha filha nascer bem, eu te dou, ela vai receber o nome de Maria Aparecida, né? Ou então Maria do Socorro, né? Já Socorro já não é bom, mas imagina Maria junto, né? Maria do Socorro, ou então Piedade, né? E são nomes que atraem coisas ruins para as pessoas. Há um livro que o pastor Jorge Linhares fez, não sei onde tem mais, porque faz tanto tempo, 6.000 nomes bíblicos e os seus significados. Tem nomes muito interessantes na Bíblia, que representam princesa, que representam felicidade, e tem nomes até engraçados, que acho que ficaria até legal, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Não sei como é que ia ser, né? Sadraquinho, Mesequinho, né? Neguinho, outras coisas mais, né? Ok. Precisa trocar o nome? Não, se o teu nome não tem nome de demônio, você não precisa trocar. Ah, meu pai consagrou o meu nome, eu chamo Nicolau, porque ele consagrou para São Nicolau. Tem que mudar? Não, tem que quebrar a consagração e consagrar o seu nome para Jesus. É tão simples, se você fez isso com alguma criança. O meio em que a criança vive, quem é que cuida da sua criança durante o dia? A escola, quem é que os professores? Você tem que conhecer os professores que põem a mão no seu filho. Quem é que na igreja põe a mão? Irmãos, deixa eu falar uma coisa da igreja. Porque todo mundo, quando chega na igreja, acha que é um lugar seguro. E não é. Nós estamos tratando com gente e o diabo que está sempre dentro das igrejas. Você pensa que o diabo não entra? Ele entra. Tanto é que o demônio cai e manifesta dentro da igreja. Me chamaram em Osasco numa igreja. O problema é que chamam sempre atrasado. Durante um ano, um adolescente de 15 anos, enquanto os pais estavam em reunião, os líderes da igreja estavam em reunião, e quando a reunião acontecia depois da escola dominical, depois do culto, as professoras de crianças já tinham entregue as crianças, porque não é mais responsabilidade. As crianças ficavam soltas. Esse adolescente, durante um ano, ele tocou em todas as crianças da igreja no banheiro. E só descobriu quando ele tocou no filho do pastor, e o filho do pastor resolveu contar, mas toda a igreja já tinha sido contaminada, dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente fica prestando atenção na porta de entrada, aqui no púlpito, mas e o banheiro? Será que tem alguém que de vez em quando vai olhar o banheiro para ver quem vai entrar lá? Nas escolas da minha época, eu sei que é até um exagero, chamava bedel. Tinha um homem que sentava no banheiro, na porta do banheiro, e outra mulher na porta do banheiro das mulheres. Ninguém entrava no banheiro sem o bedel estar lá prestando atenção quem é que entrou. Mas hoje é tudo livre, né? Um rapazinho que nós fomos ministrar, que teve relação sexual com um homem, eu nunca imaginava que ele fazia isso. E aí eu falei: mas onde você faz? Porque eu conheço sua família. Eu sei onde você anda, como é que você faz? Ele falou assim: no shopping, no banheiro do shopping. Aí eu descobri que o banheiro do shopping é um lugar que mais se faz essa questão sexual, porque não tem ninguém para vigiar. Então nós estamos num tempo, irmão, que desandou totalmente. Ou a gente toma jeito com os nossos filhos, ou a gente pode perder os nossos filhos e nossos netos. A responsabilidade é minha de te alertar, e a responsabilidade é sua de dar um jeito na sua família, amém?
Você é responsável. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: Senhor, me ajuda nesse tempo tão difícil, nós nos tornarmos uma família comprometida com o Senhor. Os nossos filhos, nossos netos estejam todos guardados pelo Senhor. E se você quer continuar, você levante sua mão e começa a dizer para Deus: eu me comprometo a ser alguém que vai fazer isso, alguém que vai começar a trabalhar com nossos filhos e netos, vai começar a lutar por eles, orar por eles, trazer unção para eles, e assim por diante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o último item que eu queria passar para vocês, alguns pontos finais de como você vai trabalhar a partir de hoje com sua família, ou com seus filhos. A primeira coisa, para quem, acho que é a penúltima, dá uma olhadinha, acho que é a penúltima, isso. Acho que não tem aí uma listinha, né? Tem. Aqui estão alguns pontos que você precisa fazer. E é em casa que começa. É lógico que o primeiro você não precisa fazer, que é o formulário, que você conhece a sua família. Não precisa mapear, você já sabe. Mas na igreja, se vai fazer com crianças na igreja, tem que pegar um formulário e mapear o formulário, chamar os pais e preencher quem são, qual a origem, que tipo de vínculos foram feitos e assim por diante. Isso faz na igreja. Mas na sua casa você pode fazer isso sem um mapa e assim por diante. Primeira coisa, a unção umbilical. Quando você ungir teus filhos no umbigo, você está quebrando toda e qualquer transferência antiga, de qualquer vínculo, de qualquer espírito maligno, de qualquer coisa que venha sobre teus filhos. Você já está fazendo um corte, porque você é autoridade. Amém? A segunda coisa é levar teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, para ter uma experiência com Deus. Precisa falar de Jesus para eles. A partir de 2 anos, eles já têm condições de entender quem é Jesus. Não precisa esperar você ter 12 anos, 10 anos, não. 2 anos já é suficiente. Depois você começa a ver quais são os vínculos e as maldições que vieram da sua família. Você sabe quais são. E começa a declarar sobre o teu filho que essas maldições não existem mais sobre ele, que Jesus já levou. Nomeia as maldições e manda embora os espíritos familiares. Depois você ministra cura interior, irmão. Eu vi cura interior, uma mulher ministrou sobre o filho, era um bebê dormindo. Eu achei tremendo, porque o Espírito Santo age em qualquer maneira. A criança estava dormindo, ela foi lá e ficou orando. Todas as coisas que ela lembrou, que passou o parto, a queda que ela teve, foi orando. Tremenda cura, irmãos. Você tem que fazer isso. E finanças, eu vou falar sobre finanças daqui a pouquinho. E batismo com o Espírito Santo. Ah, meu irmão, o dia que eu ministrei aquelas 1000 crianças, o dia do batismo com o Espírito Santo, foi a glória. Para mim, valeu tudo, porque eu vi aquelas criancinhas de 4 aninhos, com as mãozinhas assim, cheias de lágrimas, orando em línguas. Uma criança de 4 anos não vai imitar, irmãos. Ela está falando, tinha uma mãe lá, que no dia seguinte, ela trouxe a filha, falou: pastor, ora pela minha filha, desde ontem ela está orando em língua, orou a noite inteira, continua orando e não para de orar em línguas. O que eu faço? Eu falei: deixa orar, Deus está trabalhando com ela e vai orar com a família toda. Então, uma criança batizada com o Espírito Santo é algo poderoso, você não tem ideia. Pode pôr a mão nos seus filhos e começar a pedir: batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, aleluia. E por que eu deixei finanças por fim? Porque eu tive uma experiência com crianças sobre isso, muito forte. Nesse seminário de 1000 crianças, eu estava falando sobre finanças. O que eu falo de finanças? Eu falo para as crianças o que é dízimo, o que é oferta. Eu ensino as crianças. E você sabe que as crianças sabem matemática? Sabia? Mas tem adulto que não sabe. Porque eu descobri que as crianças sabiam que o dízimo de 100 é 10. E tem adulto que acha que é 5, que é 2,5, que é 1, né? Porque não sabe matemática, mas as crianças sabem. E eu comecei a descobrir que eles sabiam mais coisas do que eu pensava. Agora, qual um dos erros que eu descobri entre o pai e o filho com relação à oferta? Quantos querem saber? Não, só se todo esse pessoal desse lado levantar a mão, que é da esquerda, senão não vou. Ok. Quantos aqui dão oferta para o filho dar na igreja?
Levanta a mão. Só isso? Santos de Israel. E que tipo de oferta você dá para ele dar na igreja? Um, dois, moedinha, R$10. Silêncio total. Porque nós estamos dando para os nossos filhos lá de oferta, moedinha, R$2. O que eles estão aprendendo, irmão? Dar migalha para Deus. Quando eles se tornarem adultos, eles vão fazer isso, porque eles aprenderam de criança. Nós não estamos ensinando nossos filhos o que é ofertar. Não estamos ensinando nossos filhos o que é dizimar. Porque eles precisam aprender desde pequeno. E é muito sério isso. E eu estava ministrando, foi tremendo, porque eu estava assim embaixo. Vai dar microfonia, não? Não? Ok. Eu estava ministrando com crianças. E quando eu ministro com criança, a gente põe roupa própria, põe macacão, né? Faz todo um cenário, é tudo diferente. E eu estou falando sobre finanças. E falando sobre o espírito de miséria que tem na vida dos crentes, e pá, falando. Assim, imagina 1000 crianças, irmão. E eu estava falando, de repente, um menino sentado no primeiro banco, acho que devia ter uns 7, 8 anos, ele levantou a mão e gritou: tio! Eu parei. Falei: quer falar alguma coisa, né? Chamou de tio. E aí eu falei: o que foi? Eu falei: o senhor sabe quantas cédulas tem no sistema monetário brasileiro? Naquela época tinha nota de R$1 ainda. Não, quando um menino faz uma pergunta dessa, dá um branco, irmão, dá um branco na hora. Você pode até saber na hora, você não lembra. Aí eu falei: como é que eu saio dessa? Fiquei pensando. Aí eu lembrei que a minha esposa sempre ensinou essa questão de criança, falou assim: tem que pedir criatividade. E na hora veio. Sabe o que as crianças mais gostam? Contar junto. Falei: vamos contar junto. Aí começamos, todo mundo junto, né? A de 1, a de 2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e a de 100. Conclusão: 7 cédulas. O menino ficou feliz, todo mundo ficou feliz, 7 cédulas. E aí eu continuei falando do espírito de miséria, ele levantou a mão de novo: pastor, o senhor sabe das 7 cédulas que só tem 2 crentes? Eu falei: conta para mim. Ele falou: a de 1 e a de 2, que são as únicas que vêm na igreja. Pega a tua mão direita assim. Põe no ombro de alguém e faz assim: traz as outras para se converter, irmão. Nós estamos ensinando essa questão do espírito de miséria para as crianças. Porque a igreja brasileira ainda vive esse espírito de miséria. Porque o espírito de miséria não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas tem um espírito de miséria. É uma mentalidade de escravo. Eu vejo isso nas conferências, quando chega um pastor americano, nossa, parece que, né, é o máximo, né? E a gente sempre se sente o pior. O brasileiro se sempre o miserável. E aí, quando ele vem para a igreja, ele não considera o Deus que ele tem. E isso é muito sério, irmãos. Porque quando a gente entender que o Deus que nós temos, ele chamou a nós brasileiros para ser como a nação de Israel, quando a gente entender isso, que nós somos escolhidos por Deus, porque foi através de um brasileiro que Israel foi começado nação de novo. Foi um brasileiro que trouxe Israel para ser nação de novo em 1948. Então tem uma ligação. Nós somos escolhidos, nós não somos qualquer coisa. Eu queria que você pegasse a tua mão, pusesse no ombro de alguém, com muito carinho, dá um chacoalhão nele, fala: espírito de miséria, sai da tua vida agora. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão me entendendo? Amém. E eu quero terminar esse seminário no horário certo, porque amanhã à noite tem outra coisa, né? Amém. Amanhã à noite é outra história. Mas hoje eu quero
orar por vocês. Mas antes de orar, eu quero declarar aqui que nenhum mal virá sobre vocês se vocês estiverem firmes na palavra do Senhor. Nenhum mal virá sobre seus filhos se vocês realmente educar eles no caminho do Senhor. Nenhum mal virá sobre teus netos se você se tornar aquele avô como Abraão e traz todo o ensino para os netos. Porque sobre você não está a maldição, sobre você está a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas a bênção do Senhor virá sobre você e sobre tua próxima geração. Eu libero sobre você nessa noite uma unção de paternidade, uma unção verdadeira de unção de Deus que vai correr sobre a tua cabeça, vai descer sobre toda a tua família. A tua casa vai se encher do Espírito Santo, a tua casa vai ser um lugar de oração, a tua casa vai ser um lugar de refúgio, a tua casa será um lugar onde as pessoas sentirão a presença de Deus. As tuas mãos, onde você colocar as tuas mãos, elas vão trazer prosperidade, elas vão trazer cura, elas vão trazer salvação. Onde você andar, aquele lugar vai ser esclarecido, aquele lugar que você pisar os pés, a glória de Deus vai descer ali, a sabedoria de Deus vai descer ali. Pessoas vão receber a unção de Deus só pelo toque de você, sem você fazer nada, só de você colocar a tua mão, essas pessoas vão receber o toque de você, no nome de Jesus. Familiares seus que estão longe vão perceber que algo está acontecendo, e não importa a distância, eles vão começar a receber algo pela distância, através do ar, porque Deus é Deus do ar, e vai levar o Espírito do Senhor naquele lugar. Os teus familiares, onde quer que estejam, vão receber o que Deus está trazendo para você. Eu libero essa unção sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para declarar para você que aqui é uma terra fértil. E nós vamos terminar esse seminário ofertando ao Senhor. Essa oferta, conforme determinação do apóstolo, do pastor e profeta Veronese, será para abençoar a missão Shekinah. Então, se você quer abençoar a missão, então a oferta que nós vamos levantar agora é para abençoar a missão Shekinah. Você vai receber um envelope, nós vamos orar para que você possa agora abrir teu coração para abençoar essa terra fértil, que eu creio que a missão Shekinah é uma terra fértil, e você possa abençoar agora. Já estão distribuindo os envelopes. Vai ter uma maquininha aqui com a pastora Bárbara. Se você quer passar um cartão de débito e crédito, está aqui. E se você quer fazer um Pix, também está ali na lousa. Na tela. Eu sou antigo. Se você precisa de cartão, é só vir aqui. A pastora Bárbara está com a maquininha aqui. Você passa o seu cartão aqui. Não deixe de ofertar. Semeia numa terra fértil, semeia na missão. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Com certeza absoluta. Aleluia. Onde a gente pode colocar? Porque eu acho que tem envelopes ali que é da igreja. Pode colocar aqui no altar, tem 2 caixas aqui. Venha com um propósito. Não faça oferta só para ofertar. Faz um propósito. Senhor, eu quero minha oferta pela minha família hoje. Eu quero ofertar pelos meus filhos. Eu quero ofertar pelos meus netos. Eu quero ofertar pela minha empresa. Eu quero ofertar. Faça um propósito. Não oferte sem propósito. Em nome de Jesus. Se a equipe de louvor estiver por aqui, pudermos louvar o Senhor, seria tão tremendo. O Senhor merece todo o louvor hoje. Cleide, por favor.
Amazon está por aí? Só tem quantos livros desse? Só esse livro que sobrou? O único livro que sobrou é o Crianças Precisam de Libertação. Todo esse assunto que eu ministrei aqui está nesse livro que eu e minha esposa escrevemos. Você ainda pode adquirir, que tem alguns exemplares que sobraram. Os outros livros não tem mais, só esse livro aí. Amém? 5. R$25 o livro. Ok. Profeta Veronese, por favor. Ou nós vamos louvar primeiro, ou ele vai falar primeiro, não sei. Vamos louvar primeiro? Depois você encerra. Amém. Então é contigo. Esse microfone aqui. É de alguém aí, não? Fica aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar adorando ao nome do nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a exaltação. Nós vamos declarar mais uma vez. A Ele a glória, aleluia. Cante com toda a intensidade do teu coração, aleluia. Esse Deus maravilhoso, poderoso, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Glorificado é o Senhor, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Declare. Porque para ele, oh, porque dele, por ele, porque só pra ti, Senhor, toda a honra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, a ele a toda glória.
nome do Senhor, aleluia. Passa a palavra do pastor. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui tá ligado? Tá desligado? Ô, glória. Queridos, muito obrigado primeiro pelo fato de você estar aqui. Esse é um motivo que de fato você crê que você mais do que ninguém é responsável para se preparar para a volta de Jesus. Isso inclui a sua casa, a sua família. No dia da manhã eu não posso falar, eu não sabia. Nós não vamos ser destruídos por falta de conhecimento, porque isso aqui é uma igreja que ensina. Amém? Agora cabe a nós colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém, queridos? Mas parabéns pela sua iniciativa. É um sinal que você investe na sua família. É um sinal que você está realmente interessado em dar o melhor para os seus filhos. E nós vamos ampliar o Ministério Infantil, como você já sabe, que esse é o projeto nosso. Nós vamos continuar ampliando, né? Já tem outro terreno do lado ali que já vai fazer um galpão. Enfim, nós vamos começar investindo mais e mais nas crianças, porque essa é a chave, irmãos. Amém? Quero agradecer ao apóstolo Gés, à apóstola Cleide, aos nossos amados irmãos ali, o Guto, a Débora. Depois vocês vão entender por quê. Muito obrigado, né, pelo investimento, pelo tempo, né? Com certeza há galardão, continua havendo galardão para o vosso trabalho, né? Que o Senhor possa revigorar, dar mais estratégia, dar mais sabedoria, dar mais unção, né? E fazer pisar ainda locais que vocês ainda não pisaram. Eu tenho certeza que há surpresas, Deus tem coisas novas, Deus vai acrescentar mais e mais no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos agradecer, amanhã à noite eles vão continuar aqui conosco ainda, mas vamos agradecer por esse tempo. Pai, nós tributamos a glória, a honra, o louvor e a adoração a Ti, somente a Ti, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso tem feito diferença e continuará fazendo diferença nas nossas vidas. O Senhor é o nosso ajudador e tem nos conduzido em triunfo. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma semente que aqui foi lançada se perca, mas produza conforme aquilo que o Senhor determinar que haja como produção. Abençoe cada família aqui representada, Pai, e que toda e qualquer tipo de ingerência das trevas, pelo agir de cada pai, de cada mãe que aqui está, seja quebrada, fadada ao fracasso, no nome de Jesus. Pai, nós profetizamos famílias saudáveis, famílias, ó Pai querido, cheias da Tua unção, e nessas famílias, Pai, o diabo não terá vantagem nenhuma. Abençoa, leva o Teu povo em paz, e nos dê essa certeza, Pai, que o Senhor continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Leva o Teu povo em paz, entra em cada casa, em cada um dos Teus filhos que acompanharam pelas redes sociais, que a Tua unção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada lar, sobre cada família também, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Vão em paz e que o Senhor continue vos abençoando poderosamente no nome de Jesus. Amém?